Gente, ajuda a gente aqui. A gente pode disfarçar a papada, isso dá pra fazer? Com certeza. Seja no inverno, no verão, seja em qualquer estação do ano? Com certeza. Bom, o principal acessório que a gente tem para isso, né, que a gente pode falar que é a nossa arma interessante aí, Sim. que está ligada ao que principalmente faz a nossa imagem impactante, Sim. que é a nossa área do rosto, é o acessório que é o nosso cabelo, né? Então, o cabelo, ele realmente pode fazer um disfarce interessante para que você realmente tenha todo o destaque de acordo com o corte ou o tipo de penteado, né? No caso da papadinha, quando a pessoa quer esse disfarce, é muito interessante que ela use o cabelo ou mais preso, se o cabelo for longo, trazendo para cima, porque aí ela vai conseguir que o cabelo dela chame para o ponto focal na parte superior. Que interessante, gente. Então, tira a atenção de onde ela não quer que seja evidente, Entendi. né? Então, não é necessariamente o cabelo curto, mas o cabelo curto, claro, obviamente, ele ajuda consideravelmente. Sim. Né? Porque a atenção vem toda para cima. Né? Evitar, por exemplo, cortes de cabelo que apontam para a papada. Ah, então aquele que vem com aquela pontinha, o Chanel e que puxa, aí ele vai Você vai observar para as pontas. Ele vai apontar para essa região. Então, os cortes que vão fazer com que o movimento do cabelo saia, né, fique para fora, que traga movimentos para este movimento, assim, vai de fato disfarçar, vai apontar para outro momento. Então, prender o cabelo, usar o cabelo curto ou usar ele mais distante da papada, vai fazer com que o ponto focal seja diferente. A postura também ajuda, não ajuda? Consideravelmente. Existem até truques, né, para fotografia, que quando você tem ali que fazer a foto no momento que o fotógrafo for te focalizar, ele pode te ajudar, e você inclinar ligeiramente para frente, já dá uma aliviada, assim, né? Legal. Então é bem bacana. E o que você trouxe pra gente hoje, Paty? Conta aqui. Eu fiz um estudo, né? Eu tenho várias parcerias com consultoras de imagem que nós trabalhamos juntas para criar a imagem das mulheres ficarem aí ainda mais exuberantes e belas. Sim. Então, eu peguei aqui alguns acessórios para dar como sugestão, que além do nosso cabelo, e da maquiagem, que a gente também tem que falar, sim. Nós temos os acessórios que vão fazer diferença. Então, o mais importante, as principais dicas, eu acredito que vão ser direcionadas ao que não deve ser usado. Ah, tá. Né? Entendi. O que destaca? O que destaca a papada? Um exemplo. Se nós temos aqui um certo volume, tudo que eu trouxer aqui próximo do pescoço que tiver volume, fatalmente vai aumentar esse volume ou vai chamar a atenção para essa região. Então, quando a gente tem colares que têm algum volume, e aí eu vou estar com ele aqui próximo dessa região, muito próximo do pescoço. Quanto mais agarradinho no pescoço, mais volume eu tenho. Sim. Certo? Se a pessoa, principalmente se ela tiver o pescoço mais curtinho, fica maior ainda, né? Sim. Então não vai ser interessante. Então, outra coisa que traz volume, brincos muito grandes. Sim. Né? A pessoa já tem essa região com um certo volume, e aí ela coloca um brinco muito grande, então obviamente vai aumentar esse volume nessa região e chamar a atenção para onde ela não quer que chame a atenção. Entendi. Né? Então, qual que seriam dicas positivas, então? Sim. São colares que vão alongar essa mulher. Né? Então, se ela tem colares que vão trazer a atenção para baixo, assim como o cabelo longo, por exemplo, se ele for abaixo dessa região, vai favorecê-la, o colar também vai favorecer, né? Porque vai alongar essa mulher. Vai chamar atenção para essa parte. Vai chamar atenção para essa região, né? E ficar atento a peças, um exemplo. Vamos lá. Né? Nós temos aqui, eu trouxe uma peça aqui interessante, que ela tem até um certo volume, mas é um decote em V. Sim. Ou seja, então vai ficar distante, a atenção vai vir para essa região, né? E não ela utilizar... literalmente também tem a manguinha, também chama atenção junto com... Exato, então... Distancia mais da Exato, papada. então o ponto focal fica diferente da região onde ela quer que não chame atenção. Ok. Né? Então isso, e usar o acessório de acordo com o formato das blusas também é importante. Tá? Então, essa, por exemplo, que é uma gola mais redondinha, se eu tenho um colar que ele é
mais arredondado, ele harmoniza. Fica legal. Isso, né? Então, ele tem que acompanhar o decote. Então, vamos aproveitar o segundo Vamos lá? aqui que você mostra. Isso. Então, ele acompanha o decote. De preferência que ele fique na altura do decote, ou ele encontre o decote, né? Para ficar interessante. Por quê? Se vamos fazer aqui o errado. Se eu coloco uma peça que não vai acompanhar, né? Principalmente nesse caso que tem um zíper, né? O decote não vai ser valorizado. Ou se, em outro caso também que costuma acontecer e as mulheres usarem e não fica interessante, é se ela usa, além disso, se ela coloca um colar, por exemplo, que ele está totalmente fora do decote. Aí vai partindo o corpo da mulher. Entendi. Entende? Entendo. Então, volume próximo aqui não é interessante. Se tiver muito fora do desenho do decote também não é interessante. Coloquei no preto aqui porque eu acho que destaque interessante. E também tomar cuidado com peças que chamem a atenção de uma forma que não seja agradável. Por exemplo, olha aqui, brigou. Entendi. Então, colocar as peças na própria roupa para poder analisar antes o que realmente vai harmonizar com essa mulher. Então, esses acessórios ligados a uma maquiagem vão fazer com que a gente não perceba, não é que não vai deixar de existir a papada, né? Um outro acessório que é interessante e que vai fazer com que disfarce, por exemplo, lenços finos de seda para quem tem um pescoço mais larguinho, não aquele tecido já muito cheio. Muito cheio, né? E fazer aqueles destaques, né? Que a gente sabe que vai deixar mais longuinho, porque vai alongar de fato, não vai destacar muito próximo do pescoço, né? E o truque da maquiagem que a gente tem... Cacharel, então, blusa de gola não é favorável. Principalmente se essa região ela tiver um pescoço muito curto, não vai ser interessante. Aí, nesse caso, ela vai lançar a mão, possivelmente vai ser muito mais interessante ela usar somente uma maquiagem na região, se ela quiser que fique mais quentinho aqui, né? E aí evitar, realmente, as golas canoa favorecem, evitar colocar destaque em roupas que são muito estampadas, buscar, às vezes, uma peça que seja muito colorida. Evitar? Uma peça, por exemplo, eu tenho algumas partes amarelas. Aí eu vou colocar uma peça amarela aqui. Entendi. Né? Não vai harmonizar, tem que colocar a peça diretamente no tecido e avaliar, porque aí harmonizando é o que vai fazer com que a pessoa fique toda em harmonia com o desenho e não fique partindo a peça também, né? Tem mais outros dois. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.